A Deus toda a glória. Muito obrigado, pastor, pelo convite, oportunidade de estar aqui ocupando o púlpito. O pastor de vocês é aquele pastor que a gente pode dizer assim, bravo, no sentido de aplauso. Um pastor que sempre traz o abraço de Deus para cada uma das suas ovelhas. E o ósculo santo também, para as ovelhas e para os cordeiros. Que Deus abençoe o vosso pastor, a sua família. Eu queria agradecer a placa com que me homenagearam. Não é bem uma placa. Placa é de carro, né? Essa aqui é uma insígnia, uma comenda. Cada uma desse tipo, outras foram doadas para os ex-pastores desta igreja. E eu me considero, então, um comendador. Os ex-pastores, comendadores. A Deus toda glória. Boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Eu sei que a saudação moderna seria outra. Seria boa noite, igreja. Mas eu sou das veredas antigas, do século 20. Mas esta é a igreja de Deus. Igreja local que representa a igreja global. Eu queria ler, celebrando os 100 anos da Igreja Central, o Salmo 100, só a primeira frase. Salmo 100, 100 anos de gratidão ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Nós estamos celebrando os 100 anos com júbilo. E Deus quer que nós celebre aniversário, centenário da sua igreja com júbilo. Há um outro verso no Salmo, capítulo 106 e o verso 5. Salmo 106, 5. Para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que eu me regozije com a tua herança. Amém. Igreja Central de Curitiba, 100 anos, mas não parece. Não parece, porque ela continua jovem, continua bonita, semelhante àquela saudação que o sábio Salomão faz em Cantares. Quem é esta que vem como a alva do dia, brilhante como o sol, formosa como a lua, formidável como um exército com bandeiras? Assim é a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo. O pastor Francisco Siqueira, que foi pastor desta igreja, uma vez ele escrevendo sobre, se não me engano, o centenário da juventude adventista, ele escreveu um artigo na revista Adventista com o seguinte título: Envelhecendo sem rugas. Envelhecendo, mas sem rugas. Assim deve ser a igreja de Jesus Cristo. A igreja que Jesus deseja apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. 100 anos, Igreja Central de Curitiba. Malto Moros, quando me telefonou pedindo para eu usar esses momentos, ele disse assim: pastor, conte algumas histórias do seu tempo na Central. Algumas histórias do seu tempo na Central. E ontem à noite, quando ele
me cumprimentou, ele disse: pastor, o que é que o senhor vai trazer para ilustrar a sua pregação amanhã? O senhor, no seu tempo, sempre contava com alguma ilustração. Às vezes era um papagaio, às vezes era uma ferramenta, alguma coisa. O que é que o senhor vai trazer amanhã? E eu fiquei pensando, eu tenho que trazer alguma coisa. Então, um dos primeiros sermões que eu fiz aqui, na Central de Curitiba, eu usei como ilustração a história de uma reunião de ferramentas do carpinteiro. Resumindo, aquela reunião era presidida pelo pastor Martelo. Pastor Martelo. Ele presidia aquela comissão. Havia um ancião que era o irmão Serrote. O irmão Serrote. Depois havia um outro que era irmão Metro. O metro, de medir as coisas. Havia uma irmã que era irmã Lixa. Irmã Lixa. Havia uma outra que era chave de fenda. E havia outra que era a cola de carpintaria. Cola de carpintaria. As mulheres estavam ganhando. E então o irmão o pastor Martelo deu uma martelada na mesa. Agora, hoje eu não posso dar porque aqui é acrílico, né? No meu tempo era de madeira, a gente dava uma batida no púlpito. O pastor fez aquele barulho, todo mundo se assombrou. E aí veio depois o irmão Serrote e disse assim, se levantou e disse: pastor Martelo, o senhor é muito barulhento, o senhor é muito grosseiro. Olha, nós estamos pensando em chamar um outro pastor para cá, chamar o pastor Bravo, que não é bravo, ele é muito carinhoso, ele abraça, beija todo mundo. Vamos chamar esse pastor, porque o senhor está muito barulhento. Aí levantou-se depois o irmão Metro, e disse: olha, não é bom o que vocês estão falando. Eu acho que o irmão Serrote também é muito mal. Ele vive serrando a vida de todo mundo aí. E o irmão Serrote disse: mas você vive medindo a vida de todo mundo, vive medindo o cabelo das irmãs, vive medindo a saia das irmãs, você também deveria sair. E assim cada um foi, e depois levantou a irmã Lixa, quis falar alguma coisa. Não, a senhora é muito áspera, muito grosseira, tem que sair também. E a confusão estava grande ali, parecia a faixa de Gaza, todo mundo naquela confusão, agitação, e nessa hora entrou uma pessoa, entrou o carpinteiro, o filho do carpinteiro de Nazaré. Quando ele entrou, todo mundo fez um silêncio. E ele então pegou o martelo, pegou depois a serrote, a seguir pegou o metro, a lixa, a cola, a chave de fenda, que eu tinha me esquecido. Ele pegou cada um daqueles instrumentos e começou a trabalhar no móvel, e fez um lindo móvel, sem dispensar ninguém, mas incluindo a todos, usando a todos, para mostrar que o importante é cada um de nós estar nas mãos do carpinteiro de Nazaré. Só Ele pode transformar as pessoas, só Ele pode fazer com que as pessoas sejam usadas pelo seu Santo Espírito. As histórias, recordação e gratidão. Era o ano de 1976 e eu desempenhava a função de líder dos jovens na Associação Paranaense. Naquele tempo, a Associação Paranaense abrangia todo o estado do Paraná. E eu, com a minha família, éramos vizinhos da Igreja Central.
Morávamos ali, naquele edifício Samoa. O edifício Samoa. E chegou o momento em que o pastor da igreja foi transferido e estavam procurando um novo pastor. Novo pastor para a igreja central. Houve uma reunião aqui da liderança, creio que da comissão da igreja, e eles começaram então a sugerir, discutir nomes. Vamos chamar o pastor da igreja central de Porto Alegre, chamar o pastor da igreja central de Brasília, e foram citando nomes. Foi então que se levantou o tesoureiro da igreja, irmão Amadeu Santa Eufemia, uma pessoa extraordinária, vizinho nosso, morava aqui, dona Berenice, zelador da igreja e tesoureiro, e levantou e disse assim: a gente está procurando pastores de longe, central do Rio de Janeiro, lá para Recife, e a gente fica citando nomes, eles não vêm. Por que nós não chamamos um que é nosso vizinho, aqui ao lado? Eu garanto que se chamarmos esse vizinho, ele irá já ser o nosso pastor. Aí foi assim que eu vim para cá. O presidente, o pastor Berg, me chamou, me participou, e eu disse: mas eu, o menor da casa de meu pai, da tribo de Benjamim, mas quando Deus chama, Ele sabe o que faz. E assim eu vim então para a igreja central, esta igreja que ficou no meu coração para sempre. Eu me lembro que a primeira vez que que eu estava na sala pastoral e ia pregar, eu recordo de um irmão que entrou assim apressadamente. O nome dele era Barbosinha. Muitos se lembram do Barbosinha, né? O Barbosinha, né, Esdilei? O Barbosinha. Ele entrou lá: pastor, o sino. Pastor, o sino. Ele tinha aquele sotaque português, né? Aí foi que o irmão resolveu traduzir. Disse: pastor, ele está perguntando os hinos, os números dos hinos. Os números dos hinos. É que tinha uma placa na parede que anunciava os hinos. O primeiro da escola sabatina, o último da escola sabatina, e na hora do culto, então, tinha os hinos do culto, primeiro e último. Naquele tempo não se perdia tempo anunciando o hino. Vamos começar a escola sabatina com o hino tal. Já tinha ali, as pessoas já procuravam no hinário aqueles hinos. Quando a pianista tocava, todo mundo já tinha aberto o seu hinário. Era assim. E quantos hinos? Aquela peça, eu falei com o Luiz, devia estar guardada no museu. Devia estar no museu, para falar dos hinos que essa igreja cantou. Eu tinha um vizinho que um dia ele foi se despedir da gente, ia se mudar, e ele disse assim: pastor, eu vou sentir falta dos sons, dos hinos que a igreja canta. Eu vou sentir falta. Posteriormente, fizeram alguns problemas, que a igreja não deveria ter janelas, porque os vizinhos iam reclamar. Mas nós não imaginamos o alcance dos hinos de louvor cantados nesta igreja. E os vizinhos se encantavam com os hinos, sentiam uma paz. Uma outra história, pequenas histórias que falam de personagens que brilharam nesta igreja. Muitos com a sua simplicidade, com a sua humildade, fizeram esta igreja brilhar como a luz resplandecente, como o sol brilhante. Lembro-me de uma irmãzinha. Amém, amém, amém. Lembram dela? Os mais antigos se lembram? A irmã que
terminava a oração, ela não dizia um amém só, ela dizia 3 em voz bem alta: amém, amém, amém. Irmã Maria da Luz Cercal era a primeira a chegar às reuniões da igreja. Que exemplo ela legou-nos. E ela entrava, ficava momentos em oração, sozinha, apressadinha, com um jeitinho magrinho, e ela sempre terminava: amém, amém, amém. Eu me sentia bem com aquele amém. Mas veio um pastor que chegou para ela e disse assim, e ela veio contar para mim. Meses depois eu vim aqui e essa irmã Maria da Luz Cercal veio falar comigo. Pastor, eu estou triste porque o pastor disse que não é mais para eu dizer amém, amém, amém. Eu disse: não, irmã, está tudo bem, o pastor não quer que fale, então não fale. A senhora faz o seguinte: a senhora diz o primeiro amém bem alto, amém, aí depois bem baixinho, só para Deus ouvir, a senhora diz amém, amém. Sorriu e foi assim. Maria da Luz Cercal era uma luz com a sua dedicação, com o seu fervor, a sua fé. Tínhamos aqui a escola, como se dizia, nos fundos da igreja. Nos fundos da igreja. Era dirigida no meu tempo pelo professor Idílio Tschanthaler, não sei se eu pronunciei certo. Irmão, professor Idílio Tschanthaler. E chegou o tempo dele se aposentar. Se aposentou, ficou vago o cargo de diretor. Estavam então discutindo nomes, procurando nomes para substituir o professor Idílio, diretor da escola da Igreja Central. E minha esposa teve uma ideia. Já, Mailene Moroz é o melhor nome. Ela é professora e todo mundo gosta dela, todo mundo a admira. É o nome para ser diretor da escola. Eu fui então, reunimos a junta escolar, e a junta escolar sugeriu o nome de Mailene Moroz para a diretora da escola. Eu fui falar com o departamental, professor Nepomuceno. Eu disse: professor, o nome escolhido está aqui, professora Mailene Moroz. Irajá, disse ele, você está doido? A escola mais importante da associação ser dirigida por uma mulher? Mas ela foi escolhida. Deus a escolheu. Foi uma excelente diretora. Hoje descansa no Senhor. Telepaz era um serviço que foi estabelecido no tempo do pastor Assad Bechara, alguns anos anteriores a mim. E Telepaz era um meio de comunicação da igreja, mensagens por telefone, mensagem de paz por telefone, na voz do pastor Vadir Bechara e a voz abençoada do meu Elon Garcia. A gente nunca tinha ideia do alcance amplo da Telepaz, até que um dia nós estávamos procurando, a escola estava crescendo, se desenvolvendo muito, tinha muitos alunos e existir aqui no fundo da igreja era praticamente impossível. Então começamos a procurar outras propriedades para adquirir. Saímos dos fundos da igreja para uma escola que fosse bem representativa. E um dia, irmão Amadeu, novamente, irmão Amadeu, aquela sabedoria em pessoa, era um sábio. Ele chegou para mim e disse: pastor, estão vendendo uma escola aqui em cima, perto da nossa igreja, mais lá para cima. É uma escola católica. Vamos lá ver a escola, mas não vamos dizer, por questão, você sabe como é, preconceito, né? Não vamos dizer que somos adventistas. Nós vamos chegar lá, dizer que queremos comprar a escola, professor, não precisa dizer que somos adventistas. Eu disse: está muito bem, vamos lá. Chegamos lá, fomos recebidos na recepção, aí falamos do nosso objetivo. A pessoa que atendeu disse: vocês precisam falar com a Madre Superiora. Vou chamá-la, ela vai vir, vocês vão falar com ela.
Eu tremi nas bases, uma madre superiora. Eu nunca falei com madre superiora. E ela veio, aí a pouco veio, aquela sala muito bonita, nos cumprimentou, me cumprimentou e disse: eu conheço o senhor. E agora? E eu procurei desviar do assunto, desconversar aquilo. Nós viemos aqui ver a escola e tal. E ela falou um pouco, aí depois olhou para mim e disse: de onde é mesmo que eu conheço o senhor? Ele não podia dizer que era. Aí eu olhei para o senhor Amadeu, como que dizendo: agora não tem jeito. Aí eu disse: eu sou pastor da Igreja Adventista aqui, da Carlos de Carvalho. Da Telepaz. Eu não durmo sem ouvir Telepaz. É a minha reza todas as noites. Eu acho que nós vamos ver Madre Superiora no céu. Aí ela disse: olha, eu gosto muito dos adventistas. Eu tenho um funcionário aqui que eu brinco com ele, porque chega sexta-feira à tarde, ele já vai embora. Eu digo: como é esse negócio? Que religião é essa? Muito boa essa sua religião. Você guarda sexta-feira à tarde, guarda sábado, guarda domingo e só vem aqui na segunda-feira. E deu aquela risada. Madre Superiora. Aí ela disse assim: olha, pastor, essa é uma propriedade do Vaticano. Eu vou pedir autorização do Vaticano para vender essa propriedade. Se o Vaticano autorizar, nós damos prioridade para vocês, os adventistas. Até hoje eu não sei se o Vaticano autorizou. Mas depois foi adquirida uma outra propriedade, que é o atual Centro Educacional Adventista. Estava me lembrando que aqui nessa fachada da igreja, bem aqui tinha uma mureta. E um dia, numa quarta-feira de oração, eu saí com uma pasta executiva. Eu saí com aquela pasta lá fora, e era costume de alguns irmãos ficarem lá fora depois do final do culto, ficarem conversando até tarde. Avalio Piotr, Paulo Passos, esses irmãos, estava o Arlindo Souza, estavam vários outros. Era o nosso pequeno grupo. A gente ficava em grupos pequenos conversando, papeando. E eu peguei a minha pasta executiva, coloquei ali na mureta. E conversávamos, já tarde da noite, a gente se despediu, abraçou um ao outro e fomos embora. Fui para o nosso apartamento. Quando foi no outro dia, cedo, eram umas 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas, a hora que eu acordava para minhas reflexões, e fui procurar a minha Bíblia. Cadê a Bíblia? Tinha ficado lá na mureta da igreja. Tinha ficado a noite toda, ou alguém carregou, não sei. Eu sei que eu fui à janela, quando eu olhei da janela, lá na grade estava a minha pasta executiva. Milagre de quarta-feira de oração. Se fosse outro dia, não sei se estaria lá. E se fosse hoje também, não sei se estaria. O certo é que quando Deus faz algum milagre, Ele tem algum propósito. Sempre Ele tem algum propósito. Bom, essas histórias foram histórias que eu selecionei para contar nesses momentos. Esta é a igreja de Jesus Cristo. Esta igreja, ela é chamada por vários nomes na Bíblia. Tem um salmo, Isaías 57, que diz lá que a igreja de carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça. Plantados pelo Senhor. Não é sem razão que ela está localizada na Alameda Dr. Carlos de Carvalho. Para ser um carvalho.
A igreja de Jesus Cristo é a igreja que está se preparando para a concretização da bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. 150 anos de hinos, então 150 anos de bênçãos e mais do que triunfos por Cristo Jesus. Essa igreja está avançando para o final glorioso com Jesus. Estamos avançando no meio das lutas, das provações, das doenças que nos atingem deste mundo de pecado. É aqui que nós vamos encontrar o bálsamo de Gileade, com a esperança gloriosa, a esperança bendita. Quem é esta que vem, surgindo como a alva do dia, brilhante como o sol, formosa como a lua, resplandecente como um exército com bandeiras? É esta igreja que nós queremos estar quando Jesus vier. É nessa igreja que nós queremos estar batalhando. Logo, como diz Ellen White, muito logo, muito em breve. Em breve nós veremos aquele em eterna. Tá bom, já estou terminando. Deus nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É aqui que nós nos sentimos abraçados por Jesus. É aqui que nós buscamos forças para continuarmos a nossa luta. A convicção de que Deus é amor e Ele ama a cada um de nós. Um inspirado escritor americano que foi missionário no Rio de Janeiro, muito festejado nos Estados Unidos e aqui também, como um dos melhores escritores evangélicos, ele escreveu o seguinte: Deus nunca tira os olhos de você, nem um milésimo de segundo. Ele está sempre perto de você. Ele escuta cada batida do seu coração. Ele ama ouvir as suas orações. Nós vamos orar. Eu queria orar em favor de alguém que esteja passando por uma provação, uma luta, alguém que está enfrentando dificuldade com a família e deseja que eu faça uma oração especial neste momento de celebração da igreja. Se você quer orar em favor de um amigo, de um parente, esposo, a esposa que não pertence a esta igreja, eu quero orar por você. Se você tem uma dificuldade em família, se você deseja ser mais usado por Deus, se você deseja que o Espírito Santo tome posse da sua vida para você servir esta igreja que Jesus amou e por ela também se entregou. Se você deseja assim que eu ore por você, ou algum outro motivo muito especial, se você está passando por um problema hoje, deseja que Deus atue na sua vida, na solução desse problema, coloque-se em pé. Vamos orar. Eterno Deus e bom Pai que estás nos céus, nós te louvamos por tua bondade e tua misericórdia em nossa vida. Te louvamos por esta igreja, 100 anos de existência, 100 anos irradiando o teu amor. Aqui estamos no meio das nossas lutas, nas nossas apreensões, nas nossas ansiedades, e nós queremos entregar-nos a Ti.
a filhos teus que aqui estão com um problema hoje, envolvido por essa dificuldade, que o Senhor possa abraçar essa pessoa. Que o Senhor possa resolver o seu problema nesta noite. Ou, se não for teu propósito, que o Senhor possa dar forças a esta pessoa para suportar esta prova. Abençoa aqueles que têm parentes que não são desta igreja e possam ser tocados pelo teu Santo Espírito, ó Pai, que possam entregar as suas vidas a Jesus e possam se preparar para o encontro com o Mestre em breve. Aqueles que têm outros problemas, tu sabes quais são, ó Deus, socorre-nos, ajuda-nos em nossa caminhada. Nós queremos prosseguir rumo a Canaã celestial. Nós queremos estar com Jesus em breve, viver com Ele para sempre. Agradecemos por seu grande amor. E agora juntos nós oramos a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.